Irei tratar, nesta crônica de hoje, sobre um tema que é bastante conhecido, mas quanto mais conhecido é, mais se tem a conhecer sobre esse assunto. Trata-se das artes domésticas. É através desse conhecimento que acontece no decorrer das nossas vidas, nos nossos lares, seja qual for o tipo de vida, a vida rural, a vida urbana, a vida em grandes cidades, pequeninas cidades também, enfim, em qualquer parte da paisagística que a natureza nos oferece. Trata-se das artes domésticas. São aqueles movimentos, são aquelas ideias, a ideia como a representação intelectual do objeto, que vem ornando os nossos lares, principalmente em certas dependências das nossas casas, das nossas residências. São os costumes, os afazeres, tudo aquilo que são obras de talentos, são obras que não dependem somente das elucubrações de raciocínio, mas do instinto da própria alma humana, que são os afazeres domésticos. Recordo-me bem da minha infância, da minha puberdade, da minha juventude, quando fui criado numa casa com muitos parentes, tios, primos, avós e uma soberba mãe de criação, que foi uma tia que possuí naquela época. Quando eu cheguei com 3 meses de nascidos nessa residência, deparei-me com esta tia com apenas uns 13 anos de idade. E ela tomou conta de mim, me substituiu plenamente a minha mãe biológica, como se diz hoje em dia, mãe biológica. Mas mãe são todas elas. São aquelas que têm o talento dentro de si da sua alma feminina. Não é somente aquela que carrega um filho no seu ventre, mas também aquela que cria, que orienta, que mostra as luzes bem acesas para enfrentar as escuridões da vida. São os motivos dessa minha crônica de hoje. Artes domésticas. Recordo-me quando eu era criança, os afazeres da minha mãe na cozinha, as suas serviçais, como uma Albertina e outras mais, fazendo a alimentação de que a casa era carente e que a casa dependia unicamente daquelas artistas da arte doméstica, que não aprendiam em escolas ou faculdades especializadas, mas sim no morejar comum da vida. É a principal escola que nós temos, é a escola
da vida. É a escola em que a gente aprende sem estudar, apenas por observar e sermos também elementos que orientam e que servem de grandes incentivos para esse tipo de conhecimentos que é as artes domésticas. Cozinhar. Parece uma coisa simples, humilde, sem interesse algum das grandes elucubrações de raciocínio, mas ali, nas mãos e no pensamento, no agir daquelas pessoas, mães, serviçais, parentas do sexo feminino, como sabem e sabiam manejar esse tipo de arte. A arte de fazer com que a dinâmica da vida, que é o alimento, fosse feita com arte, com maestria, com grande intensidade e, por que não dizer, para rimar, com muita sabedoria. Vejo como se cozinhava, como se matava uma ave como uma galinha. Eu servia tanto a esse tipo de arte. A minha mãe prendia a galinha e esperava. E eu ficava com uma colher de sopa e um prato, aparando o sangue que iria servir de uma apetitosa alimentação, a chamada cabidela nordestina. A cabidela do sangue daquele animal, mas que trazia tanta satisfação na gustação da família quando se juntavam nas salas de jantar. Não somente uma cabidela, mas o fazer de um bolo, onde a experiência da dosagem dos elementos que o compunha faziam com que os apetites fossem sendo apreciados com muita precisão pela aparentada daquela residência. Ali estava depositada toda a astúcia e todo o conhecimento artístico daquelas mulheres que eram as alegrias das casas. Tudo isso é arte doméstica. É a arte de fazer com que o raspar de um coco desse um gosto particular nas comidas, como dava no famoso munguzá, em que se utilizava o milho das nossas roças, com o coco ralado, fazendo o leite de coco, que muita gente hoje faz munguzá com leite de gado, quando o verdadeiro munguzá, o munguzá sertanejo desses sertões nordestinos, é que dá aquele gosto bem peculiar que apetece o nosso organismo, principalmente da criançada, que muitos deles chamavam aquilo de sopa de milho, é o famoso munguzá. E assim, na arte doméstica, nós íamos sentindo
com várias espécies de alimentação, de vestuários, de maneiras de agir, de agradecimentos, que nesta crônica eu estou apenas com alguns exemplos de lembranças que fizeram com que, nas minhas elucubrações de raciocínio, sentir saudades. Saudades, palavra doce que traduz todo amargor, mas que deixa grandes recordações. E é como dizia o poeta, recordar é viver. E nesta crônica, eu apenas estou aqui recordando parte inicial da minha vida. Neste tesouro da existência humana que é o viver. Essa vida que é aquele que vive implantado nas grandezas incomensuráveis, nos deu para sentir a satisfação de convivermos com artistas do gênero da arte culinária e do agradecimento também a todos eles pelas suas cooperações diante da sublimação muito linda do saber viver. É um grande lar. E este lar tem que ser bem dirigido por artistas da arte culinária. Muito obrigado e parabéns a todas as artistas do cotidiano, do passado, e que continue no futuro descobrindo novos métodos artísticos com seus talentos da espiritualidade de ser artista divina, artista doméstica. Muito obrigado.